Olá a todos, aqui quem fala é Alex Rodrigues da Zatex Curso e estamos dando continuidade à próxima aula da série desse curso de C Sharp de iniciante ao profissional. Vamos lá. Bom, na última aula eu falei um pouco mais sobre laços de no caso de laços de condições, né? Agora vamos falar um pouco sobre loop, tá bom? Ou seja, um ciclo de condições de código. Executa repetidamente determinadas vezes com determinadas condições que eu posso programar, ok? Então, vou fazer isso bem na prática. Para isso, eu vou começar apagando todo esse conteúdo, porque eu não estou trabalhando mais com condições, eu vou trabalhar com ciclo, ou seja, loop. Loop é aquela volta, cada ciclo ele vai dando a volta fazendo determinada coisa. Eu vou apagar aqui essa variável também, que eu não vou querer usar aqui. E também vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, vou deixar só esse botão e vou apagar essa label aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer? Aproveitar e vou usar um outro componente chamado listbox. O que esse listbox faz? Bom, ele me exibe uma lista. Ela pode vir do banco de dados ou pode vir de uma programação que eu faça aqui no meu computador, beleza? Então, tá aqui o listbox, eu vou colocar ela aqui, ok? E como de costume, vamos renomear esses componentes. Aqui nesse botão OK, eu coloquei ele como BTN média. Eu vou até mudar BTN OK para a gente ficar sempre usando esse botão. Beleza? Duplo clique nele, está aqui ele. Apesar que está o nome média, porque eu não atualizei ele, só renomeei lá e ele aceita aqui também. Se eu apagar aqui, vai dar erro, gero de novo, ele volta. Beleza? Já vimos isso nas outras aulas. Ok, esse é meu botão OK. E aqui eu vou dar um nome para essa lista também. Eu vou botar o nome dela chamado lista, tudo minúsculo assim, tá? Então agora ela aparece lista. Bom, o que é que esse sistema faz até aqui? Nada, não programei nada, só criei os componentes. Vou mandar executar e vamos ver que esse nome lista nem aqui vai aparecer. Aqui é só o nome desse container aqui, dessa lista, tá? Então executei aqui, vou aguardar e vamos comparar aqui ele em real time com o que eu apresentei aqui, tá bom? Não vai fazer nada, executar nada. O que nós vamos trabalhar aqui é com loop, ou seja, com um ciclo de condição de código. Eu vou programar para que ele execute repetidamente, determinadas vezes. Ou seja, ele vai fazer um loop, um ciclo, como o meu mouse está fazendo aqui, ele vai fazer um loop, um ciclo determinadas vezes, quanto eu disser aqui para fazer. Você vê que ele não aparece esse nome lista aqui. Então, quando eu executar, vai ficar assim. Quando eu clicar, eu quero uma lista de coisas aqui, tá bom? Vamos fazer isso? Então, duplo clique aqui, no clique do mouse, e vou dizer o seguinte. Como é que eu faria isso na mão, por exemplo? Eu não tenho aquele componente chamado lista, ele já aparece aqui. Então, como é que faz para adicionar itens naquela lista? Que ali é uma lista, aquele container ali é uma lista, tá? Vou dar um ponto e vou botar items, como está aqui, ó, items. E vou botar ponto add. Então, aqui eu vou adicionar o que eu quero na minha lista. Bom, eu vou adicionar uns valores. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar aqui número 1, por exemplo. Minha lista aceita, tá? Vou dar um ponto e vírgula. Então, se eu executar agora, quando eu clicar nesse botão, minha lista vai ter um item. Que item é esse? O número 1. Então, como é que coloca item numa lista? Como é que eu vou colocar item aqui? Dessa forma aqui, ó. Coloco o nome do componente, que é esse aqui, lista, o nome dele aqui em cima. Tá vendo? Ó, damos o nome lista, ou podemos dar qualquer nome. E a gente bota ponto items, ou seja, itens, ponto add, ou seja, ponto adicionar. Adicionar o quê? Eu dou aqui. Se eu, vamos executar aqui para ver o que aconteceu agora. Vamos lá? Então, quando eu clicar aqui, está vazia. Aparece o número 1. Ah, mas se eu quiser dar mais dados, eu venho aqui e escrevo aqui embaixo o que eu quero que apareça. Por exemplo, 1, 2, 3, e posso colocar o que aqui? Uma string. Posso escrever 4, por exemplo, para ficar seguindo essa ordem. O que vai acontecer agora? Vamos executar para ver o que acontece. Então tá aqui, ó, lista.item.add e vou executar. E tô lá, apareceu 1, 2, 3, ó, a palavra é 4. Então é assim que eu adiciono lista na minha lista. Mas aqui então, isso é forma manual. Agora digamos que eu tenho que adicionar até o número 500, por exemplo, ou até 50. E aí, o que é que acontece? Eu vou repetir isso 500 vezes, 1, 2, 3 até 500, já complicaria, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou, em vez de fazer desta forma, e eu vou apenas comentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar
um loop, um ciclo de repetição, né, chamado for. Tá? O que é a tradução de for? Para. Ok? Então, eu vou colocar um código chamado for, e aí eu vou abrir parênteses e fechar parênteses. Ok? Então, eu vou declarar aqui o meu comando for, que ele é um comando, um ciclo, um loop. Ele vai fazer isso determinada vezes que eu determinar. Então, eu tenho três condições. Eu declaro uma variável do tipo int, por exemplo, chamada valor. Tá? Ela vai começar com 0, então ela recebe 0. Então essa é a primeira condição que eu botei para o meu for. Eu não declarei lá em cima. Nesse caso do for, eu posso já declarar dentro dela, que é dessa forma que a gente faz. São três condições. Ponto e vírgula, já atendi uma condição. E agora eu vou fazer o seguinte para esse for. Eu vou dizer que esse valor, essa variável, ela tem que ir até menor ou igual a quanto? A 50? Foi assim que a gente disse que quer até 50? Ou pode botar 5.500, o que quiser, tá? Beleza. Ponto e vírgula, e aí eu finalizo minha terceira condição. Qual é a terceira condição? Eu vou dizer que valor, olha só o operador que eu vou usar, que a gente já estudou isso, mais mais. O que quer dizer esse mais mais? Bom, eu vou primeiro completar o meu comando, que é, lembrando, eu abro e fecho o meu comando, ou seja, início e fim do meu comando, beleza? Então eu vou ler aqui para vocês, são três condições. A primeira, atribuir uma variável chamada valor. Ela não tem lugar nenhum aqui, então eu atribuí, criei aqui uma variável chamada valor do tipo inteiro, ou seja, vai trabalhar com números, tá? Ponto e vírgula para separar. E vou dizer o seguinte, enquanto faça isso aqui, ó, para valor igual a 0. E ele vai repetir isso quantas vezes? Até que o valor seja, enquanto o valor for menor igual a 50, ou seja, ele tem em conta que 0, ele vai dar um loop, ele é menor que 50? É. Ele é igual? Não, mas é menor? É. Então ele vai fazer o que? Ele vai cair aqui, ó, valor mais mais. Quem lembra o que é isso aqui? Incremento. Então, o que acontece? O que é o mais mais? Incremento. Então eu vou colocar aqui na frente, ó, o mais mais quer dizer o que? Incremento. Eu vou incrementar em um, tá? Ok? E lembra que é o outro? O decremento. Mas aqui eu não quero em ordem decrescível, eu quero em ordem crescente. Então ele vai chegar 0. O valor tem o valor 0. Essa variável tem valor 0. Ele é menor que 50? É. Então ele adiciona 1. Agora ele passa a ser 1, tá? Passa a ser 1. 1 é menor que 50? É. Passa a ser, aí ele vai adicionar mais 1. Ele passa a ser agora 1 mais 1, 2. E aí vai. É menor que 50? É. Passa a ser 3. E aí por diante. Quando chegar a 49, tá? Ele vai adicionando. 49 é menor que 50? É. Então ele vai adicionar mais 1, que vai dar 50. Ele é menor que 50? Não. Mas é igual? É. Então ele somou 49, né? Então acabou aqui. Beleza? Porque ele começou em 0. Se ele está em 0, ele adicionou 1. Se eu quiser que ele vá até 51, eu tenho que botar... Ele, no caso, até 49, eu tenho que botar que ele comece em 1. Mas ele vai até 50 porque eu comecei em 0. Então é isso. Ele começa em 0. Então ele vai contando. Enquanto ele for menor ou igual, ele vai adicionando 1. Vamos ver isso na prática? Então, beleza. Mas como é que eu vou preencher isso na minha lista? Enquanto atender essas condições aqui dentro, ou seja, ele vai fazendo um loop até 50 vezes. Ele vai fazendo 50 vezes. Vai adicionando 1, 2, 3, 4, 5. Chegar em 50 ele para. O que vai acontecer? A minha lista, ponto, lembra? Item, ok? Ponto, add, vai adicionar o que? Entre parênteses, não, vou adicionar valor. Porque esse valor aqui, vou dar o ponto e vírgula para finalizar, esse valor aqui vai ficar sumindo esses valores. Então ele vai exibir o 0, porque começa em 0, vai exibir o 1, vai exibir o 2, vai exibir o 3, vai exibir o 4 e por assim até 50. Vamos ver isso aqui? Vamos lá? Vamos executar aqui? Então vamos lá. Então vamos lá, executando, ok. Vou dar um ok, rolar. 0, 1, 2, 3, 4, e a gente vai rolando aqui, ó, a barra de rolagem até chegar em 50. Beleza? E se eu quiser chegar aqui e colocar até 5.000, por exemplo, vai funcionar? Vai funcionar, ele vai fazer isso, pode até demorar mais um pouco. Quanto mais números tiver aqui, mais ele demora. Então ele demorou um pouquinho, mas apresentou. Olha lá o final. Beleza? Então, o decremento. Agora, se eu quiser fazer isso em decremento, menos, decremento, lembra? Só que aí eu tenho que botar enquanto o valor foi menor que 500, né? Aí eu tenho que inverter aqui. Eu posso começar, por exemplo, eu posso até fazer uma brincadeira aqui. Eu posso começar com 100, enquanto ele for maior, porque, observe, tem que ter uma lógica nisso aqui. Enquanto ele for maior,
ou igual a 100, tá? Então, eu posso começar ele com 1000, por exemplo. Vou botar assim, que é 1000, né? Vou botar assim. Começaram com 1000. Vamos executar isso aqui, essa loucura aqui, vamos lá? E aí, o que é que eu vou acontecer? Vou dar OK. O que é que aconteceu? Começa com quanto? Com 1000, tira 1, ó. Começa com 1000, tira 1, 99. Tira 1, 998, 97 e vai até quanto? Ele vai até 100, porque eu disse que ele vai até 100. Se eu colocar um 0 aqui, ele vai até 0. Porque esse é o decremento. Bom, mas aí o que acontece aqui agora? E se eu disser assim que eu quero incrementar ele, mas é o seguinte, eu quero que ele vá incrementar e eu só quero pegar os números ímpares, tá? Aqui só vai aparecer número ímpares. Eu posso começar aqui com 1, tá? Porque 1 é ímpar. Já posso começar com 1 e somando com 2. Porque se eu somar 1 com 2 dá 3. 3 com 2 dá 5. 5 dá 7. 7 dá 9. E aí por diante. Como é que eu faço isso? Lembra do atribuidor que eu falei? Mais igual? Vocês lembram? Então é dessa forma. Mas eu mostrei nas outras aulas, tá? Mostrei todos os operadores. O que vai acontecer agora? Ele até 100 ele vai mostrar o que? Só o que é ímpar. Ok? Vamos executar isso aqui. Porque eu estou forçando que ele mostre o ímpar. Vamos executar isso aqui. E aí, começa com quanto? Vamos lá. Não aconteceu nada? Deixa eu ver aqui o que é que houve. Coloquei aqui. Ele começa com 1. Ah, tá. Ó. Isso aqui tá errado. Ele tem que ser menor ou igual a 100, por exemplo. Tá? Eu botei enquanto ele era maior. Ele fosse maior. E ele não é maior do que 100. 1 é maior que 100? Não. Então ele não executou nada. Então o objetivo estava aqui. Então, agora 1 é menor que 100? É. 2 é menor que 100? É. Então ele vai fazer isso até 100. Agora 1 é maior que 100? Não. Por isso que ele deu errado. Não deu nada. Vamos testar isso aqui agora? É bom que acontece isso, a gente vai vendo aqui. Então eu vou puxar aqui para o lado e vou dar. Ó, 1 adiciona 2 mais 2, ou seja, começa com 1. O valor é quanto aqui agora? 1. Adiciona 2, 3. Aí passa a ser 3. Aí 3. 3 mais 2, 5. É 5. 5 mais 2, 7. Então tá aqui, ó. Ele vai somando 2 em 2, ó. Ó, até quanto? Até 99. Porque eu quero 2 em 2. Ele não chega no 100. Ok? Então tá aí uma forma de usar um ciclo. E agora a gente vai aprender mais outro ciclo, tá? Então esse é um loop, ele vai dando uma volta. Então isso aqui tem bastante função. Porque a gente quer, por exemplo, a gente já viu aquele site dizendo assim, vamos adicionar seu currículo. Você tem experiência profissional? Tem. Aí você digita lá. Quer adicionar mais uma experiência profissional? Você clica em adicionar. Então ele vai adicionando. Ele vai adicionando os campos para você poder ir digitando aqueles campos. Ou você pode fazer um sistema dizendo assim, ó, eu quero que ele tenha tantas funções. Aí você clica lá, tantas funções. Ele faz um ciclo e vai dar uma lista de tantas funções, beleza? Então assim, o uso vai usar bastante esse comando aqui, que é o chamado for. E lembrando, se eu digitar for tab, ele me dá toda a estrutura, tá? Digita a palavra for tab, ele me dá. Ou seja, ele criou uma variável chamada i, começando com 0, e ele diz que i é menor que o seu comprimento, length, né? Que é o seu tamanho. Então depois vamos ver. Aqui a gente muda, vai até 10, por exemplo. E i vai ser o quê? Somado em decremento, 1 mais 1, tá? E na lista, o que eu faço na lista? Eu posso adicionar i, por exemplo, lista.item. Ali foi só um exemplo, você pode mudar para valor, só escreve for da tab. Item.add, tá aqui. E eu vou botar quem aqui? O i. Eu não tenho mais a variável valor, eu tenho a variável i, tá? Então tá aqui, ok? Se eu executar, vai dar a mesma coisa. Ele vai pegar essa opção aqui e vai dar, tá? Por que ele não mostra o 10? Porque eu disse que enquanto ele for menor, não igual, ele não vai mostrar igual a 10, vai mostrar menor. Então tá aqui. Então se eu esquecer como é que eu faço o for, o loop for, escreve for, tab. Ó, já tem uma base, aqui eu já começo, beleza? Então é isso. Estuda sempre, beleza? Fui!